Mais Saúde. Oferecimento Santa Casa Olhos Oftalmo Laser. Ver a vida mais feliz. Olá para você que nos acompanha no nosso norte de Minas, sul de Minas e zona da Mata Mineira. Eu sou o Rafael Bicalho e está no ar o programa Mais Saúde, com entrevistas e assuntos relevantes que focam na sua qualidade de vida. Hoje eu recebo o Dr. Evaldo Jenner, urologista formado pela Santa Casa de Belo Horizonte, graduado em Medicina pela Universidade Estadual de Montes Claros e membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia. Atua como urologista no Hospital Santa Casa de Montes Claros e também no Hospital Haroldo Torinho. Doutor, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no programa Mais Saúde. Bom, doutor, antes de mais nada, vamos entender um pouco sobre o urologista. É o médico responsável pelo tratamento dos problemas relacionados não apenas à saúde dos homens, não é mesmo? Exatamente. A urologia é uma especialidade ampla, né? Ela trata desde problemas infantis, né, até os problemas femininos. Então, ela não está voltada só para o público masculino, né? Nas crianças, a gente trata das alterações congênitas. Nas mulheres, a gente trata infecção urinária, né? Só para lembrar, a mulher também tem cálculo urinário, né, assim como os homens. Enfim, é uma especialidade bem ampla, né, que abrange uma série de patologias, né, do trato geniturinário, nos diversos gêneros. Ok, era sobre isso exatamente que eu ia perguntar, né? Quais são essas diversas doenças que o urologista trata? Sim, no público masculino, o carro-chefe da urologia são os problemas de cálculo urinário, né, as pedras dos rins, né, e as doenças da próstata, seja hiperplasia prostática quanto o câncer de próstata, né? No público feminino, a gente tem outra gama de doenças, né, que o urologista trata. Infecções urinárias, incontinência urinária, cálculos renais, né, cálculos urinários, né, dores pélvicas, cistites, né, são as inflamações ou infecções. E nas crianças também, né, uma série de doenças próprias da criança que são tratadas por nós. Agora, doutor, foi percebida aí uma queda do número de pacientes durante esse período da pandemia? Os homens estão deixando de comparecer nas consultas? Não só os homens, né? De uma maneira geral, o que a gente tem observado é uma redução do número de consultas, tanto a nível de consultório quanto a nível de ambulatório, né? A pandemia, ela afastou as pessoas, né, dos consultórios, dos atendimentos médicos, né? E isso, obviamente, vai trazer alguma repercussão, né? Porque existem doenças graves, né, como os cânceres urológicos, são doenças às vezes agressivas, às vezes graves. E as pessoas elas negligenciam, né, esses sintomas, essas doenças, né, em função desse medo de estar presente ali no consultório, desse pânico que se criou em função da pandemia contra o coronavírus. Daqui a pouco nós vamos tirar mais dúvidas, mas antes nós vamos dar um recadinho especial. Olha, a vida é feita de emoções que passam por nossos olhos. Por isso, o cuidado deve ser constante. A Santa Casa Olhos Oftalmo Laser é referência em oftalmologia. Consultas, exames, procedimentos a laser e cirurgias. Ambiente agradável e tecnologia de ponta para cuidar da sua saúde ocular. Olha, gente, a Santa Casa Olhos Oftalmo Laser tem o que há de mais moderno para a sua cirurgia refrativa ou de catarata. São mais de 40 convênios disponíveis. Conheça a unidade do Medical Center na Avenida José Correia Machado, número 1858, no bairro Melo, 12º andar em Montes Claros. Ligue ou agende a sua consulta pelo WhatsApp agora mesmo. O número é o 38 3224 8800. Santa Casa Olhos Oftalmo Laser. Vê a vida mais feliz. Recadinho dado, estamos de volta aqui com a nossa entrevista com o Dr. Evaldo Jenner, urologista. Bom, doutor, olha, muitos, deixam para cuidar da saúde quando aparece algum incômodo, algum problema. É preciso falar, da importância dos exames de rotina.
não é mesmo? Sim. O homem tem esse perfil, né? Nós homens, né, vamos dizer assim, nós temos esse perfil de só procurar o atendimento médico quando você tem algum sintoma, né? E no caso, por exemplo, de um câncer, é uma doença, o câncer ela é tempo dependente, né? No caso do câncer de próstata, por exemplo, que é o câncer que mais afeta o público masculino, né? O segundo câncer que mais afeta o público masculino. Na fase inicial, as pessoas o homem não vai sentir nada, né? Ele vai começar a sentir os sintomas da doença na fase que a doença já está mais avançada, entendeu? Então, essa questão, esse hábito que nós homens temos de procurar urologista ou procurar qualquer outra especialidade médica, no momento que está apresentando sintomas, talvez já seja um momento tarde para poder se iniciar o tratamento. Inclusive, entendeu? essa questão do Novembro Azul, né, ela é apenas uma data temporal, não tem nenhuma relação com câncer, é realmente para lembrar os homens. Exatamente. Né, na verdade, a origem do Novembro Azul, né, ele foi criado para poder chamar a atenção das pessoas para os problemas de saúde do homem, né? Não é do câncer de próstata, é saúde do homem, né? E dentre esses problemas de saúde, nós temos o câncer de próstata, né? Mas as pessoas acham que às vezes entendem que o câncer de próstata, né, ele deve ser olhado, investigado só no mês de novembro, né? Cometem esse erro, mas não é, né? Você tem que estar acompanhando, você tem que estar investigando, fazer uns exames de maneira periódica, né? De maneira periódica, ao longo do ano, né? Ou anualmente, ou a cada 6 meses. E doutor, quais são os exames necessários que os homens não podem deixar de fazer? Olha, se a gente for olhar de uma maneira geral, né? Porque o homem não tem só problema de próstata, né? O homem ele tem diabetes, ele tem hipertensão, né? Ele tem problemas circulatórios, né? Ele deve iniciar esse acompanhamento, né? Baseado principalmente no histórico familiar ou no biotipo, né? No caso específico do câncer de próstata, nós temos algumas orientações da Sociedade Brasileira de Urologia, né, que fala que naqueles homens que são morenos ou que têm histórico na família de câncer de próstata, essa avaliação, né, que seria o toque e a dosagem do PSA, ele tem que ser feito aos 45 anos de idade. Naqueles homens que não enquadram nesses dois grupos, então seriam os que não têm histórico familiar de câncer de próstata ou que não são morenos, aos 50 anos de idade. Iniciar a avaliação fazendo um toque e o PSA. Mas lembrando que nós estamos falando aqui, eu estou falando aqui como urologista. Não é porque o homem tem 50 anos que ele vai começar a fazer todos os exames, não. Né? Não é com 50 anos que ele vai começar a se preocupar com PIO, se preocupar com hipertensão, se preocupar com diabetes. Né? Nós estamos falando especificamente do câncer de próstata. Ok, doutor, nós vamos tirar outras dúvidas daqui a pouquinho. Nós vamos para um rápido intervalo. Não saia daí, hein? Estamos de volta com o programa Mais Saúde. Vou conversar aqui com o urologista Evaldo Gêner. Doutor, o toque retal é um assunto bem delicado, né? E é extremamente importante para avaliar a próstata e também o reto. Algum outro exame já substitui o exame de toque? Olha, ainda não, né? Ainda não. Talvez em breve a gente possa ter algum exame de imagem, algum teste para poder substituir isso, mas por enquanto não existe, né? E o toque retal ele é importante para poder se avaliar a próstata. A próstata, né? Através do toque a gente consegue dimensionar o tamanho da próstata, consegue ver os limites dela, consegue ver as alterações na textura da próstata, né? Que muitas vezes podem nos chamar a atenção para um câncer de próstata. Né? Então, as pessoas, uma dúvida comum é se pode ser feito somente a dosagem do PSA, né, que é aquela proteína que a gente dosa no sangue, para poder se identificar um câncer de próstata. E isso não é verdade. Né? Assim, nós temos pacientes que têm PSA normal, mas que são portadores de câncer de próstata, que você consegue identificar através do exame físico. Tá? Então, é necessário... É importante, apesar desse estigma que se tem, desse preconceito que se tem, né, de se realizar o toque retal para poder examinar e identificar as doenças da próstata.
Ok. Agora falar sobre um outro assunto importante. É nesse período de ansiedade, medos e incertezas, né? Tudo isso afeta na questão sexual e na disfunção erétil? Afeta. A gente tem visto aí repercussões deletérias, né, para os homens nesse tempo de pandemia, no que concerne a questão da sexualidade, né? Então, assim, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? Com essa pandemia, né, esses dados da pandemia, né, esses casos de mortes, essa exploração, essa divulgação que tem sido feita com relação às mortes do Covid, o homem, o público masculino, ele tem ficado mais estressado por uma série de motivos, né? Muitos homens perderam o emprego, né? O próprio pânico da doença, né? A questão do relacionamento domiciliar ficou mais desgastado e isso está repercutindo na esfera sexual. Então, o homem hoje, ele nos procura, né? Quando nos procura reclamando dessa questão sexual. Ele reclama hoje, ele informa isso hoje com mais frequência do que informava anteriormente. E isso tem sido, a gente percebe isso nos consultórios, mas isso tem sido tema de trabalhos ao longo desse 1 ano de pandemia, né, que confirma a repercussão que está ocorrendo na questão sexual masculina em função da pandemia pelo coronavírus. Sobre isso mesmo, doutor, quanto que o homem deve procurar ajuda médica? O homem ele deve procurar ajuda médica a partir do momento que ele acha que ele não está bem. Entendeu? E às vezes ele protela isso aí, achando que ele vai conseguir contornar isso com alguma uma fórmula mágica, um remédio que um amigo indica, ou um remédio que o farmacêutico indica, ou uma garrafada, vamos dizer assim, que alguém passa para ele, né? E, na verdade, às vezes o problema não vai se resolver por isso. Ele precisa de uma conversa, ele precisa de uma orientação, às vezes um tratamento multidisciplinar, né? Não só com urologista, mas às vezes com psicólogo, né? Para tentar entender e tentar tirar ele desse ciclo que ele entrou e que está deteriorando a questão sexual dele. Verdade. Doutor, o senhor falou sobre o uso de garrafadas, né? E sobre o uso de medicamentos contra a disfunção erétil sem receita médica. Isso pode aí fazer um grande mal na saúde dos pacientes? Sem dúvida, né? Eu vou além um pouquinho, né? É muito comum as pessoas usarem, né, medicamentos sem prescrição médica, né, por indicação de um amigo, de um que usou e que deu certo, né, por umas N indicações, vamos dizer assim, né, N pessoas que podem indicar. E isso pode causar um grande mal. Por quê? Existem medicamentos que são utilizados na disfunção erétil que são contraindicados para alguns homens. Tem homem que não pode usar essas moléculas que a gente vê aí no mercado. Entendeu? E às vezes são essas pessoas que começam a fazer uso, né, e que têm as complicações do uso da medicação, né? Outra coisa importante, com essa fase que a gente está vivendo agora, né, de ansiedade, de estresse, né, homens com insônia, né, tendo problema para poder dormir, tem muitos que têm feito uso de testosterona. Está muito comum isso. Né? Homens que na verdade, eles estão tristes, eles estão abatidos por algum outro motivo e que acham que a testosterona, que é o hormônio, né, aumentando esse hormônio, que vai resolver o problema. Né? Então, está muito comum isso hoje. Né? O homem começa a perder, nessa fase agora de pandemia, né, as pessoas estão mais sedentárias, ele começa a ganhar peso, ele começa a deixar de fazer atividade física. Né? Isso aí, obviamente, repercute na questão da produção da testosterona e vai dar uma baixa de libido. E ele busca isso aí, né, através da reposição de testosterona. Né? Então, às vezes, o paciente chega no consultório pedindo: doutor, vim aqui para o senhor passar uma testosterona. E a testosterona, ela existe contraindicações, ela existe efeitos colaterais. Né? A gente tem notado isso assim, de maneira muito clara e muito nítida no consultório. Né? E principalmente nos pacientes jovens, que querem uma resposta rápida, que querem
adquirir aquele biotipo aquele biotipo padronizado hoje em dia, vamos dizer assim, na sociedade, de maneira rápida, né? E, além disso, vem a questão de todo o estresse, aquela ansiedade que obviamente causa uma redução da libido. Eles buscam na testosterona essa resposta rápida para poder superar essa fase. Doutor Evaldo, muito obrigado pelas orientações, excelentes dicas aí aos nossos telespectadores. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Lembrando que o nosso programa Mais Saúde é sempre depois do programa Balanço Geral com Du Novaes. Obrigado pela sua audiência e até a próxima. Mais Saúde. Oferecimento Santa Casa Olhos Oftalmo Laser. Ver a vida mais feliz.